que você precisa saber para se divorciar no Brasil. Olá, eu sou Laís, advogada, especialista em direito internacional de família, e hoje eu tô aqui especialmente pra gente conversar sobre um assunto muito polêmico, que gera muita dúvida, e eu decidi fazer esse vídeo aqui pro canal para sanar de vez essas dúvidas. Aqui eu vou te explicar os tipos de divórcio, quanto custa, como é feito e para quem ele se aplica. E no final do vídeo também vou responder algumas perguntinhas que foram feitas ali no nosso Instagram do escritório. Se você ainda não segue a gente, eu vou deixar nossas redes sociais aqui embaixo. Vou deixar também o link do blog que gerou esse vídeo e também vou deixar as minhas redes sociais pra gente se encontrar lá, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que no Brasil existem os divórcios que são judiciais e os divórcios que são extrajudiciais, tá bom? Eu vou começar com os divórcios extrajudiciais, que são mais fáceis, tá? Eles se aplicam para um casal muito específico, então eles possuem regras específicas. Para optar pelo divórcio extrajudicial, que a gente chama ele de divórcio extrajudicial consensual, ou divórcio consensual extrajudicial, enfim, ele é amigável e ele é extrajudicial. É isso que a gente precisa saber. E para quem que se aplica esse divórcio, né? Esse divórcio é para os casais que não possuem filhos menores de idade, não pode ter filho e também não pode estar grávida. E além de não ter filhos e não estar grávida, a gente precisa que o casal esteja em comum acordo com relação a todas as questões do casamento. Então, partilha de bem, partilha de dividendo, partilha de investimentos, tudo isso precisa estar de comum acordo, ok? Bom, eu sou eleito para esse tipo de divórcio. Como funciona? Primeiro, você precisa contratar um advogado. Sim, todos os tipos de divórcios no Brasil, sendo eles judiciais ou extrajudiciais, eles ainda assim precisam da assinatura de um advogado e, de preferência, um advogado especialista no tema, né? Porque a gente já viu muita barbaridade por aí e você não quer que isso aconteça no seu caso, ok? Também para você que não consegue, né, não tem dinheiro para pagar um advogado, existe a Defensoria Pública que atende pessoas que não têm dinheiro suficiente para contratar um advogado. Então, antes de tudo, procure um advogado ou a Defensoria Pública da sua cidade. E o segundo passo daí vai ser a reunião de todos os documentos, né? Escrituras, documento de carro, tudo isso que será partilhado. Então, esses documentos vão ser reunidos, o advogado vai fazer um documento e isso será feito tudo em cartório. Um adendo muito importante que eu quero fazer, que também já vou fazer um link para um assunto que vai estar no final do vídeo, que é o divórcio de internacionais. Esse tipo de divórcio extrajudicial, ele também consegue ser feito de maneira 100% online. O que significa isso? Significa dizer que você não vai precisar mais encontrar o seu ex para fazer a assinatura do divórcio. Isso pode ser feito de maneira 100% online, na maioria dos cartórios do Brasil. Porque eu falo na maioria porque, né, eu não posso falar por todos, mas eu ainda não achei algum que não faça. Bom, as vantagens desse divórcio são bem claras, né, pessoal? Eles são, com certeza, os mais baratos e os mais rápidos. Isso aí a gente não consegue nem comparar com outro tipo de divórcio. E daí a pergunta, eu acho que essa pergunta, ela é assim, ó, meu Deus, sempre me perguntam e eu sempre respondo a mesma coisa. Doutora, quanto custa um divórcio extrajudicial? Gente, eu vou responder pra vocês quanto custa. Depende. Depende. Cada cidade tem um valor, cada cartório cobra um valor, então eu não tenho como te falar quanto vai ser. E também esse valor varia de acordo com os bens que vão ser partilhados, porque esse valor ele é diretamente proporcional aos bens que estão sendo partilhados. Então, depende do cartório e depende do valor do bem que você está partilhando com o teu parceiro. O que eu posso te garantir com toda certeza absoluta é que esse é o tipo mais barato de todos os divórcios, ok? Bom,
Agora vamos falar sobre o divórcio consensual judicial. O nome dele já diz que precisa ser passado pelo tribunal. Então, para você que tem filho menor de idade, esse é o único jeito de se divorciar. Por mais que vocês estejam em comum acordo com relação à partilha do bem, com relação à guarda, com relação aos alimentos, tudo isso precisa ser passado pelo juiz e pelo Ministério Público também. Eu falo pelo Ministério Público porque sempre que tem uma criança envolvida no processo, o Ministério Público tem que ir até o processo, analisar se os direitos daquela criança estão sendo respeitados, aprovar, e daí o juiz faz também a homologação desse acordo, e daí esse casal pode pegar essa homologação do acordo e levar até o cartório e averbar tudo isso, tá? É claro que isso tudo é feito pelo advogado. Eu já dei um overview de como funciona, mas aí eu vou destrinchar melhor aqui. Como funciona? O advogado vai, reúne todos aqueles mesmos documentos, né? Que a gente reuniu com relação na possibilidade do divórcio extrajudicial, que daí é documento de casa, carro. Enfim, nesse caso, por ter filhos, a gente também vai reunir as despesas que são realizadas, né? Para o sustento dessa criança. Então, escola, plano de saúde, todas as coisas serão listadas para que o acordo seja homologado. Daí, após o advogado fazer esse pedido, o Ministério Público vem no processo e fala: ok, podemos homologar porque o direito dessa criança está sendo respeitado. Então, o juiz faz a homologação desse acordo. Esse acordo é homologado pelo juiz e é levado pelo advogado até o cartório para ser averbado na certidão de casamento desse casal, ok? As vantagens desse processo é que ele também é um processo mais rápido, porque imaginem vocês que é apenas uma homologação de um acordo, né? Não precisa ser feita audiência e todas essas outras coisas que precisam ser feitas nos processos que não tem um acordo. Então, ele é mais rápido e nesse caso, a gente também pode fazer a contratação de apenas um advogado para os dois. Aqui eu quero fazer um adendo, porque eu vejo muito cliente que, apesar de não se sentir seguro com o advogado do marido, com o advogado da esposa, mesmo assim assina esse divórcio sem saber muito bem o que está fazendo, sem saber muito bem o que está sendo decidido. E isso não é o ideal, né, pessoal? Porque muitas vezes essa decisão, ela impacta não só na sua vida, mas também na vida dos seus filhos. Então, tá com dúvida, tá com receio, consulte um advogado, mostra pra ele esse acordo, faz as perguntas necessárias, porque assim, depois que assinou, pra reverter é muito difícil, é muito mais difícil. Então é melhor já fazer direito para não precisar depois ficar corrigindo, contratando e pagando valores exorbitantes para arrumar o que foi feito, né? Enfim, sobre isso eu também devo falar que contratar um advogado especialista em direito de família, eu não vou falar que é fundamental, mas eu vou falar que é muito importante. Por quê? Porque um advogado de direito de família, ele vai saber exatamente as regras do jogo. Ele vai saber como proteger você, como proteger o seu filho, como fazer isso da melhor maneira possível. Eu sempre brinco com os meus clientes que eu falo que é engraçado que a pessoa tá com o braço quebrado, ela pensa assim: vou no ortopedista, certo? Certo. A pessoa tá com um problema na família, que é um divórcio, uma guarda, um alimento, e pensa: vou no advogado de família? Não. O cidadão pensa: vou ver o fulaninho, o ciclaninho, entendeu? Eu acho que contratar um especialista é melhor do que depois se arrepender, ok? Agora o último e o mais temido é o divórcio litigioso, né, pessoal? O divórcio que os dois não conseguem entrar em acordo. Esse não conseguir entrar em acordo pode ser tanto com relação aos bens, a partilha, essa questão do divórcio mesmo, ou também com relação à guarda dos filhos, aos alimentos, essas questões referentes aos filhos. Esse divórcio, com certeza, ele é o mais caro, ele é o mais demorado e ele é o mais burocrático,
Por quê? Porque daí vai ser preciso contratar 2 advogados, né? Cada um com o seu lado. É preciso reunir uma série de documentos, então é preciso comprovar casa, carro. Com relação aos filhos, é preciso juntar todas as despesas, né, desses filhos, tudo que é necessário para daí calcular o valor dos alimentos, tá? E daí a gente apresenta para o juiz novamente e o juiz decide como vai ser feita essa partilha de bens, o que vai ser dividido e como vai funcionar essa questão da guarda também. É tudo decidido nesse mesmo processo. Daí cada parte vai apresentar os seus pontos para o juiz e é ele quem decide como vai funcionar essa questão, ok? O que é bem delicado, né? Porque você imagina que vai ser uma pessoa de fora que vai decidir sobre o que é melhor para vocês. Então, esse é um tipo de divórcio que eu não recomendo. Eu sei que em caso que não tem como ser feito de outra maneira, mas sempre que puder ser amigável, consensual, conseguir chegar num acordo, é muito melhor para todo mundo que tá envolvido. É muito melhor para você, é muito melhor para os seus filhos, é muito menos desgastante. Esse processo de divórcio, tanto judicial quanto extrajudicial, ele é um processo doloroso. Não é fácil, você passa por momentos muito difíceis, então o que você puder fazer para aliviar isso é melhor, tá, pessoal? Então, se o divórcio amigável for uma opção, batalhe por ela. E daí, uma coisa que eu sempre falo é que pro divórcio litigioso, a gente sempre precisa ter uma preparação prévia, né? Então, tirar foto de carro, tirar foto de casa, do documento da casa, documento do carro. Também tirar foto dos bens que estão na sua casa, bens de valores que você quer partilhar. Tudo que você precisa provar para o juiz para que isso seja partilhado precisa constar no processo, tá? Com relação aos filhos, tem que listar todas as despesas, porque isso vai ser essencial na hora do juiz decidir o valor dos alimentos, tá? Enfim, esse é o tipo de divórcio mais complicado, mas com a ajuda de um bom profissional, isso é completamente possível e isso é completamente seguro. Vá com um profissional que te deixe seguro, que te explique, que te sirva como base nesse momento muito difícil que você está passando. E agora, antes das nossas perguntas, eu quero falar sobre um tema que é o divórcio internacional, que também é um tema que gera muita dúvida e por ele ser um divórcio específico, eu vou deixar para explicar detalhadamente ele em outro vídeo, mas aí vou fazer uma prévia aqui. O divórcio internacional, ele precisa ser tratado com muito carinho e muito cuidado, porque existem muitas falhas atualmente nesse tipo de divórcio por ser feito por um advogado que não é especialista internacionalmente. Por quê? Porque a gente precisa entender que a justiça, ela em um país é uma coisa e em outro país é outra. E no divórcio internacional, você precisa, achar uma maneira de juntar isso. Então, você precisa entender de competência, você precisa entender das leis do país que a pessoa está, você precisa entender das leis do Brasil comunicando com essas leis. Então, é um processo bem possível. Tem casos que a gente consegue fazer da maneira extrajudicial, sim. Não precisa voltar pro Brasil para fazer esse tipo de divórcio, mas ele requer um certo cuidado. Eu vou deixar aí para vocês o link, quando eu soltar, vai estar lá no nosso Instagram. Então, se você não segue a gente, siga a gente. Eu vou deixar aqui linkado embaixo a página do escritório, a minha página pessoal também, para vocês me seguirem lá. Também vou deixar aqui embaixo o blog desse nosso assunto dos tipos de divórcio, porque caso fique alguma dúvida, tá tudo escritinho lá para você revisar, tá? Agora, eu vou para umas perguntas frequentes. E se você também tem alguma pergunta que eu não responder aqui, bota aqui embaixo que a gente vai tentar responder. Ou me manda lá no Instagram do escritório, que com certeza eu vou te responder, tá bom? Essa é clássica. Quanto tempo leva pra eu fazer um divórcio consensual extrajudicial?
Depende, né, pessoal? Depende do cartório e depende da disponibilidade das partes, né? Mas eu vou te falar que eu já vi ser feito em uma semana e eu já vi ser feito em um mês. Então depende. Mas no geral é com certeza a maneira mais rápida de fazer um divórcio é pela via extrajudicial. O que acontece se não houver acordo sobre a guarda dos filhos? Bom, se não tiver acordo com relação à guarda dos filhos, isso vai ter que ser decidido pelo juiz, né? Então a gente entra com esse pedido e quem faz a decisão com relação à guarda é o juiz. Posso fazer o divórcio sem a presença física no Brasil? Sim, com certeza. Atualmente os cartórios, eles estão quase que 100% online. Tem como fazer procuração, tem como assinar o divórcio, tudo de maneira online. A gente só precisa, né, fazer esse intermédio entre as partes e o cartório, né, para agendar horários. Mas é muito tranquilo, fica pronto ali em 10 minutos. É uma maneira muito legal. Ela é feita pelo e-notariado, né? Com certificado digital, enfim. É muito legal. Enfim, pode ser feito de qualquer lugar, né? Tanto fora do Brasil, dá pra fazer, tá? Quais são os custos envolvidos em um divórcio? Depende, né? Como eu falei ali no início do vídeo, depende do valor dos bens que vai ser partilhado e depende também do cartório, né, do tribunal que vai ser feito esse divórcio. O que fazer se o meu ex não quer se divorciar? Ele não tem que querer, né? Você não precisa estar casado se você não quer. Você não precisa que o seu ex concorde contigo para você pedir o divórcio, tá? O que vai precisar ser feito é entrar pela via judicial, fazer o pedido pro juiz e o juiz com certeza vai declarar esse divórcio se o seu ex não quiser, se o seu ex quiser, enfim, não depende da vontade dele, né? Eu sempre falo que quando um não quer, dois não estão casados. Essa aqui é o top 1, eu acho. Não vou falar top 1, mas assim, ó, é o top 3 das mais perguntadas também. O que acontece com o meu imóvel financiado? A dívida também é dividida? Sim, a dívida também é dividida. O que acontece, pessoal, na partilha desse imóvel é que o que é partilhado entre o casal é o direito sobre o imóvel, né? Então vamos supor que vocês pagaram 20% desse imóvel. Então, o que vai ser partilhado vai ser esses 20%. Ah, mas o meu imóvel foi vendido. Então, eu quero vender. Ótimo, vocês vão vender esse imóvel, pagar o banco, né? Porque quando a gente financia um imóvel, quem, na verdade, possui o bem é o banco. Daí, o que sobrar, né, que vão ser os 20%, vocês vão dividir entre vocês, tá? É isso que se divide. No bem que é financiado, o que é dividido é o direito sobre o imóvel, não especificamente o imóvel. Bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido para você sobre o divórcio, sobre os tipos de divórcio. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, para que a gente continue a trazer esse conteúdo de qualidade para vocês. A nossa intenção aqui no escritório é trazer esse conteúdo de uma maneira simples e que possa ajudar a vocês a passar por esses percalços da vida jurídica, tá bom? E um lembrete que eu quero deixar pra você que tá passando por esse momento difícil. Eu quero que você se lembre que nesse momento você precisa cuidar de você, você precisa se preparar. Lembra que eu falei que a gente precisa se preparar pegando as provas? A gente também precisa se preparar emocionalmente e psicologicamente. Não é um momento fácil, eu sei, mas com a ajuda de um profissional e com a ajuda da família e com a ajuda dos amigos, você vai conseguir passar por isso. E no final você vai ver que existe vida feliz sim após o divórcio, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.